graça e a paz do Senhor Jesus sobre a tua vida. Como é que você está, meu irmão, minha irmã? Tudo bem com você? Eu sou o pastor Bruno Catunda e estou aqui para trazer mais um estudo para que a gente possa compreender melhor a Bíblia. E o tema de hoje é bem legal: dons espirituais. Será que os dons cessaram? Os dons acabaram, como algumas pessoas dizem? Qual a diferença de dom e talento? E por fim, o tema mais polêmico: línguas estranhas. Por isso eu te convido a ficar comigo e para que você aprenda cada vez mais da palavra do Senhor. Vamos embora? Antes de mais nada, eu queria agradecer a cada um de vocês que tem assistido, compartilhado, visto esses vídeos, comentados, dado seu joinha, dado aí o seu feedback, seu retorno. A gente tem preparado um canal bem especial com mensagens, louvores, palavra e estudos todo para você. Se você quiser sugerir algum tema, basta dizer aí nos comentários e nós iremos trabalhar em cima desse tema. Convido você também a que ainda não é inscrito nesse canal a se inscrever, a deixar o seu like, ativar o sininho e participar junto com a gente no vlog Bruno Catunda. A gente começa falando pela base bíblica a respeito dos dons espirituais. Lá em Efésios, no capítulo de número 4, versículo 7 e 8, diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ou seja, Deus derramou dons espirituais sobre a vida da humanidade, sobre a vida especialmente daqueles que buscam a Deus, seus dons e desenvolver esses dons. E o grande texto base a respeito de quais dons são esses, que dons são esses que está sendo falado aqui na carta aos Efésios, é lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 12. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele vai descrever todos os dons espirituais existentes. São 9 dons e nós vamos falar sobre eles daqui a pouco. Mas primeiro é importante a gente pontuar: qual a diferença de dom e talento? Ainda mais, o que são os sinais sobre a vida dos homens? E por fim, quais são os dons específicos, chamados de dons espirituais? Dom é uma capacidade desenvolvida pelo homem, mas que é dada pelo próprio Deus. Já o talento, meus amados irmãos, é quase uma capacidade natural. Por exemplo, alguém pode nascer com o talento de tocar algum instrumento musical e esse talento ser aperfeiçoado pelo dom de Deus na vida daquela pessoa. Deus derrama o seu dom de pregar a palavra através da música, desenvolvendo ainda mais o talento que aquela pessoa tem como aptidão desde que nasceu ou ela foi desenvolvendo no decorrer da sua vida. Há ainda os sinais que seguem a vida dos homens. Estes sinais seguirão aqueles que servem a Deus, palavras de Jesus Cristo. Em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre a vida das pessoas e elas serão curadas, beberão qualquer tipo de veneno e não lhe fará absolutamente mal algum. Claro que a gente tem que lembrar que não tentarás o Senhor teu Deus. Ele está falando do sentido de alguém que foi condenado por amor de Cristo e se aprove a Deus poupar aquela vida, Deus claramente poderá fazer. E há também os dons ministeriais. O que são os dons ministeriais? São dons mais específicos, estão tratados inclusive também em Efésios capítulo 4, versículo de número 11. São 4 dons. Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, são 5 na realidade, e por fim os mestres. Esses 5
eles são, na realidade, dons específicos chamados para o ministério. Ministério apostólico, ministério pastoral, ministério evangelístico, ministério mestre na palavra, né? E o ministério como profeta. Aliás, a gente vai falar também a respeito sobre profecia e profetas e o que é profetado também daqui a pouco. Primeira coisa que nós entendemos sobre dons espirituais lá em Coríntios é o que Paulo afirma logo no versículo 1. Ele diz assim: acerca dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Ou seja, era desejo do coração de Paulo que a igreja, que os irmãos da igreja de Corinto, e obviamente isso se aplica também às nossas vidas, soubessem o que eram os dons, né? Vós bem sabeis que erais gentios, levados aos ídolos mudos, conforme erais guiados. E aí ele vai continuando a palavra até chegar ao versículo 3, 4 e 5, onde ele diz assim: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, há vários tipos de dons, mas o Espírito é um só. E há diversidade de ministérios, aqueles ministérios que a gente falou anteriormente, mas o Senhor é o mesmo. Aqui a gente tem uma grande lição dada por Paulo. Paulo está dizendo, olha, nós podemos buscar os dons, Deus tem o desejo de revelar os seus dons espirituais sobre as nossas vidas, mas a gente tem que lembrar que esse dom é dado pelo Espírito, e se não fosse assim, ninguém poderia desenvolver esse dom. E diz mais, o Espírito é o mesmo, ou seja, os dons têm o mesmo peso espiritual, não há um dom maior ou melhor do que outro. E a gente vai agora passar quais são, enfim, esses 9 dons descritos pelo apóstolo Paulo. Uma coisa bastante importante de falar antes da gente citar os 9 dons e explicar um pouquinho sobre eles, é que no versículo 7 Paulo fala que os dons devem servir para o benefício da igreja, dos irmãos, nunca em benefício próprio. Portanto, se você vê alguém utilizando os dons para o seu próprio engrandecimento, fuja disso, é anátema, está distante verdadeiramente da revelação da palavra do Senhor. O próprio Jesus, ao fazer os milagres, ele jamais fez um milagre em benefício próprio. Quando ele multiplicava o pão, era por íntima compaixão que ele sentia pelas pessoas. Quando ele curava as pessoas, é porque ele amava essas pessoas e queria revelar o dom de Deus sobre a sua vida e que ele era o próprio Deus. Portanto, quando nós recebemos qualquer que seja o tipo de dom, que nós possamos usar para o engrandecimento do nome glorioso de Jesus. Vamos lá então ver quais são esses dons? Versículos de número 8, 9 e 10. Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra de sabedoria. Primeiro, palavra de sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, o dom de curar, quarto dom. E a outro, a operação de maravilhas, quinto. E a outro, a profecia, sexto. E a outro, o dom de discernir o Espírito, sétimo. E a outro, a variedade de línguas, oitavo. E, por último, a interpretação de línguas. Estão aí os 9 dons espirituais disponíveis para o povo de Deus. O primeiro dos dons é o dom de sabedoria, ou palavra de sabedoria. E o segundo é palavra de conhecimento. Eu queria tratar desses dois simultaneamente, porque sabedoria e conhecimento parece ser a mesma coisa, mas a raiz da palavra, em grego, o original que Paulo utilizou, sabedoria, ele usou a palavra sofia. Sofia leva mais a uma ideia de prática, ou seja, a sabedoria no momento em que você precisa
usar essa sabedoria. No momento em que é necessário você aconselhar, orientar a vida das pessoas ou agir de acordo com a vontade de Deus, tendo sabedoria. Já o conhecimento, a palavra que Paulo utiliza é a palavra gnosis, que em grego tem mais um cunho teórico, é saber utilizar bem as palavras, saber inclusive utilizar a palavra de Deus para poder chegar à resolução de algum conflito, o conhecimento da situação para que, enfim, as coisas se resolvam dentro de uma tranquilidade, de uma paz. Portanto, sabedoria é mais o sentido prático, é a ação, e conhecimento é mais o sentido teórico. Conhecimento lembra ciência, que lembra, né, o conhecimento científico da coisa. No caso aqui é o conhecimento da palavra, para usar essa palavra no momento certo e fazer com que as coisas comecem a dar certo em determinadas situações. Dando continuidade, o próximo dom que a gente chega ao terceiro dom, é o dom da fé. E nós recebemos a graça de Deus mediante a fé. E isso não vem de nós. A palavra de Deus diz que é dom dado por Deus. Olha o que está escrito lá em Lucas, no capítulo de número 17, versículo de número 5. Disseram-lhe então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos Deus, Jesus, reconhecendo que ele era Deus, a fé sobre as nossas vidas. Então a fé é algo dado pelo nosso próprio Deus. Essa fé ela é capaz de produzir em nossos corações o maior dos sentimentos, que é o sentimento de acreditar verdadeiramente que Deus existe e cuida de cada um de nós. Jesus diz que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, é possível dizer para o monte se transportar de um lugar para outro. Portanto, que nós possamos buscar o conhecimento mais da fé, buscar mais a fé que vem da parte do Senhor. É um belíssimo dom de Deus que está sobre a vida de todos aqueles que acreditam em Jesus. Os dois próximos dons nós vamos tratar também juntos, porque eles são muito parecidos. O quarto dom é o dom de curar e o quinto dom é o dom de operação de milagres. Eles têm uma pequena diferença. Curar, obviamente, é mais voltado à cura tanto física quanto espiritual das pessoas que se encontram com algum tipo de doença de cunho espiritual. Já a operação de milagres, ela amplia um pouco mais, ela vai para além do processo de cura. Portanto, qualquer obra sobrenatural, ela se encontra nesse processo de milagres e operação de milagres. Há homens e mulheres de Deus que têm o dom, através do Espírito Santo, de curar ou derramar milagres na vida das pessoas. Óbvio que tudo isso tem que ser para a glória de Deus. Olha o que está escrito pelo apóstolo Tiago, no capítulo de número 5, versículo de número 14. Está entre vós alguém doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor Jesus. Obviamente que essa oração era no sentido da pessoa receber a cura mediante a fé e mediante a imposição de mãos e crendo que Deus é capaz de restaurar a vida das pessoas. O sexto dom é o dom de profecia. E aqui eu quero fazer um adendo bem especial. Os profetas, o último dos profetas foi João Batista, certo? A linhagem dos profetas. Não existem mais profetas, porque o profeta era a boca de Deus. Hoje Deus revelou toda a sua vontade através da palavra. Então, não há mais o uso dos profetas. Isso não quer dizer que não exista o dom de profecia. E o que é o dom de profecia? Nada mais é do que o de anunciar a revelação da verdade do Evangelho de Cristo. Portanto, toda vez que você prega a mensagem para alguém, você está profetizando as boas novas sobre a vida daquela pessoa. Isso também não quer dizer que Deus hoje em dia não pode revelar para alguma pessoa através de sonhos ou através de uma visão, como ele fez, por exemplo, com o apóstolo João, que não era profeta, era um apóstolo, porém ele teve a visão dos últimos dias, mas aquela visão foi específica para a revelação da palavra do Senhor. E Deus pode hoje em dia, obviamente, porque ele pode todas as coisas, ele é soberano, usar alguém ou revelar a alguém o seu propósito, a sua vontade sobre a sua vida.
mas tudo que precisava ser revelado a respeito do plano principal de Deus, que é o plano da salvação, está relatado na Bíblia. Portanto, já foi profetizada. A palavra utilizada como profeta é nabi, ou anunciador, aquele que se posiciona como um anunciador. Um alerta: cuidado com as profetadas. O que é profetada? É pessoas que vêm com eis que te digo, olha, Deus tem isso, tem aquilo para você. Se Deus tem algo realmente para a tua vida, Deus ele também confirmará o teu coração. Por isso é tão importante o próximo dom que a gente vai falar aqui. Esse dom é o dom do discernimento de espíritos. E quem dera todas as pessoas buscassem esse dom, que eu acho, julgo ser um dos. Eu disse já antes que não há um dom melhor do que o outro, mas eu julgo esse dom importantíssimo, principalmente na igreja nos dias atuais. O discernimento de espíritos é saber se uma coisa de fato veio de Deus ou se é uma enganação, uma cilada do diabo ou até mesmo uma mentira da humanidade, de saber discernir se aquilo realmente tem procedência divina, celestial, e a gente sabe que muitas pessoas hoje em dia têm sido enganadas por pessoas, pelo diabo, porque o povo de Deus tem perecido por falta de conhecimento, conforme está escrito lá em Oséias. Portanto, que a gente possa buscar o dom do discernimento espiritual para que nós não possamos ser enganados pelas astutas ciladas do inimigo. Por fim, nós chegamos nesses últimos dois dons que também estão interligados: a variedade de línguas e a interpretação de línguas. E Paulo, ele vai inclusive vai aprofundar esse debate no capítulo de número 13 e 14 de Coríntios, da igreja de Corinto. Afinal de contas, essa era uma igreja extremamente fervorosa, então ela parece com as igrejas mais pentecostais dos dias atuais. Então ele vai desprender 2 capítulos inteiros para falar sobre isso. O que é a variedade de línguas? Nada mais é do que falar línguas diferentes. Não necessariamente línguas celestiais ou línguas angelicais. Podem ser línguas humanas diferentes. É mais ou menos o que aconteceu com o cumprimento do derramamento do Espírito lá no Pentecoste, em Atos, no capítulo 2. Os apóstolos começaram a falar em línguas que eles não falavam, e naquela festa que estava acontecendo de Pentecostes, ao mesmo tempo, os homens começaram a interpretar, ou seja, a ouvir, o outro dom, os apóstolos falarem em sua própria língua. Então, no Pentecostes está acontecendo as duas coisas ao mesmo tempo: o derramamento de novas línguas e ao mesmo tempo a interpretação de novas línguas. E o que é, enfim, que o apóstolo Paulo vai falar a respeito das línguas estranhas? Olha, no capítulo 3 ele vai dizer que entre línguas estranhas e o amor, ele prefere o amor. Ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver o amor, é como um sino que retine. Nada, não me serve de absolutamente nada. Portanto, tem que ter amor. A segunda coisa que ele vai dizer, que é lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 19. É melhor falar poucas palavras, o apóstolo diz, é melhor eu falar 5 palavras num idioma em que vocês entendam do que eu falar 1000 palavras num idioma em que vocês não entendam. Porque se eu falar, é para minha própria edificação. Se eu falar em línguas, é para minha própria edificação. Se eu falar num idioma que dê para vocês entenderem, aí a gente vai estar edificando a igreja. Inclusive, essa é uma premissa, né? Da línguas estranhas. Elas só servem para a própria pessoa que está falando, para a sua própria edificação. Se for para a igreja, tem que ter um intérprete, tem que ter alguém que interprete, que dê a tradução daquilo, porque senão não serve para a igreja. É necessário que a pessoa fale, ou ela mesma interprete, ou Deus use uma outra pessoa que tenha o dom da interpretação das línguas, porque senão ela vai estar edificando a ela mesma. Ela deve ser com ordem, certo? Paulo sugere que
apenas uma pessoa fala, isso está lá em 1 Coríntios 14, 27, e lembrando também que o Espírito é sujeito ao profeta. Sabe quando acontece aquelas coisas que parecem incontroláveis, especialmente nas igrejas neopentecostais, né? Todo aquele movimento e parece que não consegue parar. O Espírito, ele é sujeito à vontade do profeta no caso aqui, daquele que está sendo usado naquele momento para falar as línguas. Portanto, se a pessoa quiser, ela tem como parar, porque o Espírito ele se submete às ações do profeta. E a interpretação das línguas, que é o último dom, é justamente a questão da pessoa começar a entender a outra língua sem nunca ter estudado aquela língua, ou começa a entender, ou outra pessoa começa a interpretar, a falar o que uma terceira pessoa que está falando em uma língua estranha começa a dizer. Portanto, é importante a gente ter bastante cuidado a respeito. Essa é a língua estranha bíblica. Biblicamente falando, é isso. Se você tem mais desejo de buscar 1 Coríntios 12, 13 e 14, é amplo para que você entenda o que são as línguas estranhas do ponto de vista bíblico. Enfim, meus amados irmãos, eu queria relembrar vocês que não houve um cessacionismo como alguns irmãos, principalmente mais tradicionais, tentam argumentar. O Espírito Santo de Deus é poderoso, ele é o próprio Deus. E se ele quiser, ele continua derramando dons sobre as nossas vidas. Alguns defendem que os dons cessaram, acabaram. Isso é uma inverdade, pois está comprovado pelos anais da história e também pela própria palavra de Deus que os homens e mulheres de Deus, após Jesus Cristo, continuaram manifestando os dons derramados por Deus sobre a vida deles. Portanto, eu acredito terminantemente que os dons de Deus permanecem sendo disponíveis nos dias atuais. Nós devemos buscar esses dons, nós devemos buscar sobre as nossas vidas uma mudança de mentalidade e buscar também o que Deus quer fazer através das nossas vidas. Lembre-se, o maior dom de Deus já foi derramado sobre nós, que é a salvação através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Que Deus ele possa te abençoar. Se inscreva no canal, dê o seu joinha, fale o que você achou, se você concorda, se você discorda de algum dos pontos, de alguma das explanações que a gente fez, e vamos fazer um belo debate aqui, sempre na base do respeito. E o desejo do meu coração é que Deus abençoe ricamente, abundantemente a tua vida todos os dias. Esse é o vlog do Bruno Catunda, defendendo sempre o Evangelho da Verdade, sempre puro e sempre simples, que é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.